Salve galera! Rádio Cartola Brasil com MC Melo vem para mais uma rodada do Cartola FC. Olá galera, bem-vindo ao canal Rádio Cartola Brasil com MC Melo. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí dos jogos da rodada 12. Eu vou passar para vocês os top 5 hoje já. Vou passar os 3 times do canal hoje, porque eu não sei se eu vou conseguir fazer uma live para vocês amanhã, tá? E nem na quarta. Eu tô com um problema de família, né? De doença na família. Um irmão meu deu um infarto e eu tenho que acompanhar isso de perto. Então eu não tô nem em situações psicológicas, mas não posso deixar de cumprir com meus compromissos, com os meus inscritos, com aqueles que me seguem. Então hoje estarei passando os 3 times do canal, os top 5, falando um pouco dos jogos, e provavelmente na quarta-feira devo estar atualizando os times no Instagram, no Face, no TikTok, para que vocês possam acompanhar, tá? E rezem por mim aí, pro meu irmão se recuperar dessa. Vamos lá. Que foi o desempenho do nosso canal da rodada passada, tá? Fomos aí acima na média em todos os times. Nosso time de valorização cumpriu com aquilo que tinha que ser feito. O nosso time 2 aí acabou não indo tão bem, mas passou nos mata-matas, que era interessante. E o time 4 e o time 1 continuou aí na média das suas pontuações, mantendo as suas ligas aí, nas ligas, na parte entre os primeiros aí, os top 10, top 11, em alguma das ligas aí até top 5. Vamos aqui para os jogos. Botafogo e Bragantino, todo mundo sabe aí o que eu considero os amarelos, um jogo para ter atenção, né? Os vermelhos é aqueles que a gente deve dar uma fugidinha aí das escalações, que tudo pode acontecer, e os verdes escuro, aqueles que eu acho que tem mais condições de segurar o SG, e o verde claro, aquele que eu dou favoritismo, o time da casa. Bragantino e Botafogo, eu vejo uma vantagem do Botafogo, porque nos últimos 3 anos que se enfrentaram foi 4 vitórias do Botafogo e 2 empates, né? E em casa o Botafogo venceu todos os jogos. As escalações eu vou passar depois para vocês pelo Joga 10 mil, apesar que o Joga 10 mil não anda acertando muito. Vejo algumas opções por parte do Botafogo, mas temos opções melhores aí para a rodada. Não, tem Tiquinho lá, que parece que vai estar, Júnior Santos, Cuiabano, caso venha, pode ser interessante, mas ainda tem muita dúvida, não dá para passar para vocês uns bons times. Cruzeiro e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, Cuca pediu demissão, então vai estar sem técnico, né? Cruzeiro em casa costuma ser forte. Nos últimos 3 anos foram 2 empates, tá? Em 80% das vezes marcou e em 70% das vezes sofreu. É um jogo bem pareio, né? Temos alguns jogadores interessantes, como o William, para mim, Zé Ivaldo, João Marcelo, são boas opções. E o Matheus Pereira, que não entrega muito, mas em casa joga bem, né? Vai ser um jogo bem pareio aí. Eu acho que qualquer um pode vencer, até sair um empate. Juventude e Flamengo. Mesmo o Juventude jogando em casa, ainda vejo o Flamengo com uma boa chance de vitória, né? O Flamengo, mesmo com o seu time misto, como está jogando, vem fazendo boas partidas. Eu não acredito que fora de casa vá perder para o Juventude. Na história, como mandante, né? Como mandante, não perde pro Flamengo desde 97 também, mas também não vence. Os históricos deles são muito longos, muito distantes, tá? Então eu ainda acho que o Flamengo tem a grande chance de vencer e talvez até segurar o SG, dependendo da formação que o Flamengo vem. Tem algumas peças interessantes, gosto do Gerson para essa rodada, o Fabrício Bruno, Ayrton Lucas e Pedro, para mim são muito interessantes aí para a rodada. Atlético Goianiense e Grêmio. O Atlético Goianiense
é um time que não é bobo em casa. E o Grêmio não vem bem fora de casa. Então o Atlético Goianiense pode até surpreender vencendo o Grêmio nessa rodada. O Grêmio precisa reagir para querer sair da área de baixo. Então pode ser que o Renato também mude o esquema do Grêmio para tentar vencer o Atlético Goianiense em casa. É, nos últimos 5 anos foram 2 vitórias do Atlético Goianiense, um empate e apenas uma derrota. E marcou em 100% das vezes, só sofreu gols em 50%. Né? E como está o Grêmio esse ano, né? Às vezes o Shailon pode ser um interessante aí para essa rodada aí contra o Grêmio. Corinthians e Cuiabá. Corinthians dentro de casa é sempre forte, mas o Cuiabá já tem trazido alguma reação aí no campeonato, melhorou a sua parte defensiva e também tem melhorado a sua parte ofensiva. O técnico acho que está acertando bem o time, conseguiu fazer que os jogadores se encaixem. E o Corinthians é aquela oscilada, sempre oscila muito, apesar de ter feito um jogo razoável aí contra o Atlético Paranaense fora de casa. Tem boas peças por parte do Corinthians, tá? Kaká, Hugo, Garro. Eu gosto muito de Coronado para essa rodada por ele chutar muito de fora da área. E o próprio Yuri Alberto acho que é uma ótima opção. Da parte do Cuiabá é difícil você dizer quem que pode ser o melhor aí, porque é aquilo, né? Vai na sorte. A melhor opção seria o Pita aí, mas vamos ver como é que o Corinthians se comporta. Dentro de casa o Corinthians é bem mais forte, né? Nos últimos 5 anos foram 2 vitórias e um empate, não perdeu para o Cuiabá nos últimos 5 anos. Existe uma possibilidade de SG parte Corinthians? Existe, mas é remota, né? Eu vejo mais a vitória do Corinthians. Bahia e Vasco. Esse eu acredito no SG parte do Bahia, tá? Foram 2 vitórias e um empate nos últimos 5 anos. O Bahia marcou em 100% das vezes e sofreu gol em 65% das vezes. Mas nos últimos anos ele segurou esses SGs várias vezes aí, várias vezes contra o Vasco. E o Vasco não vem bem, a gente sabe que não vem também, tá com o técnico aí interino, né? E o Bahia vem muito forte dentro de casa, né? São 2 vitórias, 2 empates. Minto. São 5 vitórias em casa, ainda não perdeu em casa. Então acho que o Bahia é uma das grandes opções aí de ataque, mesmo meio de campo, e algumas boas opções na defesa também aí contra o Vasco. Internacional e Atlético Mineiro, um outro clássico, né? Se a gente for ver para o Brasileirão é um clássico. Os dois times têm possibilidade de gols, eu acredito que ambos marcam, tá? Gosto do Wesley para essa rodada. Tem que ver se René vai vir, Bustos está fora. Do Atlético Mineiro parece que o Hulk vai jogar e o Paulinho, então também são peças interessantes. Eu só não acreditaria em ninguém na parte defensiva de ambos os times. Eu acho que tem chance de sair gol por ambos os lados. Paulinho pode ser interessante, Hulk pode ser interessante, como Wesley pode ser interessante. Mas eu vou dar uma fugidinha desse jogo aí. Fortaleza e Palmeiras. Não perde, o Fortaleza não perde há 5 anos. Segurou o SG 90% das vezes aí contra o Palmeiras. Então tem que ficar bem esperto. São 3 vitórias e 2 empates jogando contra o Palmeiras. E se segurou o SG, porque alguns dos empates foram 0-0. Só num jogo tomou gol. Mesmo assim, Palmeiras é um time forte. O Fortaleza não está tão bem nesse ano nas Copas, né? E nem no Brasileirão. Então é um jogo para se tomar atenção. Palmeiras pode vencer, mas fora de casa não é tão forte quanto Fortaleza é dentro de casa. Então é um jogo que para vir um empate aí com gols é bem possível para ambos os lados. Do parte do Fortaleza é difícil de eu falar quem é bom ou melhor. O Pochettino vai estar fora. Isso pode prejudicar um pouco o Fortaleza. Em compensação, o Palmeiras, eu acho que o Rafael Veiga se encaixou, está começando a se achar dentro de campo. E isso é muito bom, é uma das peças mais interessantes da rodada. Piquerez, que está desvalorizado, pode ser muito interessante para a rodada. Estevão já tem que tomar cuidado que ele valorizou bastante, mas é o homem gol também por parte do Palmeiras. Fluminense e Vitória.
Fluminense, Fernando Diniz foi demitido. Também vai jogar com o técnico interino. E mesmo assim não vejo o Fluminense com toda essa vantagem, né, contra o Vitória. Vitória ainda não vem bem fora de casa, né? Fora de casa ele já tem 3 derrotas, não venceu ainda jogando fora de casa. Eu não tenho nenhum histórico aí de Fluminense e Vitória, mas o Vitória costuma marcar gols na parte defensiva de times bons. Imagina uma parte defensiva de um time que vem vacilando muito. Pelo que eu vi no Joga 10 Nil, vai vir bem misturado aí, a defesa vai estar com o Martinelli, então talvez o William Oliveira e Mateuzinho, que ninguém está falando, pode ser bem interessante aí contra o Fluminense, mesmo o Fluminense vindo num outro esquema aí com o técnico interino. Por parte do Fluminense é difícil, né, de falar. Só tem o Marcelo, que pode ser interessante contra o Vitória, e se o João Kennedy vier, eu acho que o João Kennedy é uma peça bem interessante mesmo por parte do Fluminense. São Paulo e Criciúma. Na verdade, há mais de 10 anos que eles não se enfrentam, então não temos nenhum histórico, né? O Criciúma tem 2 vitórias, um empate e uma derrota fora de casa. São Paulo, 2 vitórias, um empate e 2 derrotas dentro de casa. Veja o São Paulo dentro do Morumbi sempre mais forte. Mas o Zubeldi anda inventando umas coisas aí meio esquisitas aí, né? Mexendo nas defesas, no meio de campo. E eu não sei o que passa na cabeça dele nessas horas, que ele acaba prejudicando um pouco o time, e com isso o time não tem deslanchado como deve, que nem no jogo passado, não entrou com o Luciano, depois tinha o Luciano em outra posição, entrou com o Patrick em vez de entrar com o Wellington, então tem certas coisas que não dá para entender, e com isso o São Paulo está perdendo um pouco o seu poderio ofensivo aí com essas bagunças. Lucas, outro jogo, entrou faltando 20 minutos, então eu não sei o que ele quer, não sei o que está poupando os jogadores. Podia aproveitar essa hora que não tem nada para ir para frente e estaria trazendo as vitórias aí para o São Paulo. Mas ainda acho o São Paulo o maior favorito para a rodada. Aqui são as dicas aí dos meus goleiros para a rodada, tá? Por potencial segue nessa ordem: Anderson, Everton, Rossi, John Vitor e Matheus Dornelles, tá? Gosto muito do Rossi. Aqui faltou um goleiro que me interessa muito. Eu vou trocar até o João Vitor por ele, porque eu acho que esse é muito mais interessante. Eu acabei não colocando aqui, mas para mim ele é muito mais interessante para a rodada, mesmo em matéria de valorização, como matéria para o jogo, por causa do que eu vi entre o Vasco e o Bahia. Tá? Então eu acho que nessa formação aqui vai ficar melhor até do que ficaria o Anderson, o Marcos Felipe, o Everton, o Rossi e o Matheus Dornelles aí. Gosto muito do Marcos Felipe essa rodada. Aqui a gente tem aqui, mas tem que tomar cuidado aqui, matéria do Cuiabano, tá? Então nós temos o William, Hugo, Luciano, Juba, Piquerez e Cuiabano. Mas tomar cuidado se o Cuiabano vai vir pro jogo. Se vier, acho bem interessante aí contra o Bragantino. Zagueiros. Por potencial para essa jogada, nós temos o Bastos, o Arboleda, João Marcelo, Fabrício Bruno e Gabriel Xavier. Gosto do Fabrício Bruno, do Arboleda. E também gosto do Gabriel Xavier, seria o meu terceiro zagueiro. Por meias, Matheus Pereira, apesar dele não ter entregue bons jogos nos últimos 2 ou 3 jogos, não está entregando. Aqui você tem o Everton Ribeiro e o Tassiano, eu acho que os dois são muito interessantes aí para a rodada. O Lucas Moura, se vier o tempo inteiro, também é bem interessante contra o Criciúma. Aqui você tem o Igor Coronado, quem gosta do Garro, o Garro mais para desarme, eu gosto mais do
da parte ofensiva que o Coronado dá no Corinthians, ele finaliza bastante a gol e o Cuiabá dá chances para isso, então achei mais interessante ele. E o Rafael Veiga, pelo que ele vem apresentando nas últimas duas partidas aí, ele melhorou bastante depois que fez aquele gol. Eu acredito que ele vai assumir essa parte novamente, acho que a parte psicológica, o peso que estava em cima dele saiu fora. Aqui nós temos o atacante Pedro. Eu ponho Paulinho, porque Paulinho é sempre homem gol por parte do Atlético. Apesar que eu acho que o Hulk fora de casa entrega mais do que o Paulinho. Caleri, Yuri Alberto e Everaldo, pela fragilidade da defesa do Vasco. Então eu acho que o Everaldo tem chance de fazer gols nessa rodada aí, ou dar assistências. E o Alberto, para mim, é um homem gol do Corinthians contra o Cuiabá. Eu acho que existe muitas chances dele fazer gol, né? Para mim, os três mais interessantes para a rodada são Pedro, Alberto e Everaldo, seguido de Caleri. Técnicos vamos escolher agora que eu não escolhi, né? Minha cabeça está meio atrapalhada, já era para ter escolhido. Então, vamos lá. Técnico. O técnico do São Paulo, por estar jogando em casa. O técnico do Flamengo, pelo que vem entregando. O técnico do Bahia, Rogério, porque acredito na vitória do Bahia dentro de casa. Antônio Oliveira, porque também acredito na vitória do Corinthians contra o Cuiabá. O do Cruzeiro seria uma aposta, tá? Deixa eu ver se não tem mais ninguém interessante. Se o Arthur Jorge também não inventar, é um técnico interessante para a rodada, por causa da pontuação que o seu time entrega. Então esses aqui ficariam os técnicos que eu indico para a rodada. Se tiver alguma modificação, eu passarei na semana. Se eu conseguir fazer um vídeo amanhã de atualização ou na quarta-feira pela manhã, eu posto. Então esses ficariam os técnicos. Agora eu vou mostrar para vocês os três times que a gente tem aí para a rodada. Vamos primeiro com o time de valorização. Esse é o nosso time de valorização. Não, pá. Esse é o nosso time de valorização. Na rodada passada ele valorizou 4 e pouco, né? Então esse é um time que eu estou apostando na valorização, 100% em valorização. Aí eu vou portar o time 2, que é o nosso time para mata-mata, tiro curto e ligas clássicas, tá? Ligas ponto corrido, que ele tá indo bem esse time também, né? O time do canal. Então nós ficamos com Pedro, Everaldo, Yuri Alberto, Coronado, Everton, Matheus, Lucas Moura, Ayrton Lucas, Fabrício, Bruno, Gabriel, Luciano Juba, Rogério e Matheus Felipe. E aí o nosso time 1 do canal. Nosso time 1 do canal, que é o nosso time Ligas Clássicas, está disputando algumas ligas aí também, tá entre os top 5, top 10 em algumas ligas, que é Pedro, Yuri Alberto Everaldo, Lucas Moura, Everton, Rafael Veiga, Williams, Fabrício Bruno, Arboleda Piquerez, Marcos Felipe e Rogério Ceni. Eu vou falar para vocês aqui que eu vou dar uma mexidinha no time 3 de valorização, porque eu não quero dobrar o Botafogo. Então vou procurar um outro lateral com boa chance de valorização. Que pode ser interessante para nós. Eu vou dobrar o Bahia.
Vou dobrar o Bahia, ou então vou tirar aqui um zagueiro. Vamos procurar um zagueiro bom para valorizar. Gosto do Arboleda para essa rodada. João Marcelo. Eu vou de Zé Ivaldo. Então, nós estamos com o time de valorização da seguinte forma: Caleri, Yuri Alberto e Everaldo, Mateuzinho, Jean Lucas, Lucas Moura, Hugo Bastos, Zé Ivaldo, Luciano Juba, técnico do São Paulo Zubeldia e o goleiro Marcos Felipe. Então ficou assim os nossos times do canal. E se tudo der certo, se tudo correr bem lá pro meu lado, eu vou tentar fazer um vídeo aí de atualização para quarta-feira aí com os times mais atualizados aí, se tiver que mudar as dicas. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser, e me desculpe qualquer coisa se eu não estava tão animado para essa rodada aí por causa dos meus problemas.